dia, crianças. Segunda-feira, 1º de junho de 2020, semana novinha, mês novinho, né? Então, as aulas que estavam que estava programada, né, para iniciar hoje, mas já não vai iniciar, né? O último decreto da prefeita, né, que as aulas não vão iniciar hoje, né? Então agora não tem nenhuma data prevista, né? Então, não sei se todos já viram o decreto da prefeita, mas para quem não viu, depois eu vou enviar ele no grupo, tá? Para vocês estarem olhando. Então, agora é sem previsão para o retorno às aulas presenciais, né? Mas as aulas online continuam. Então, eu peço assim, encarecidamente, que todos acompanham. Quem ainda, se por acaso no grupo alguém ainda está sem as apostilas, pode estar indo na escola, né, de manhã, eu acho que das 7 às 11, sempre vai ter alguém lá, e pedir, né, as apostilas, assim, do 3º ano A. Então, aqueles pais que ainda não foram pegar, deve ter 1 ou 2, né, não sei se já foi ou não foi, daí pegar as apostilas e acompanhar as aulas, né, desde o primeiro dia que nós iniciamos com a apostila, acompanhar as aulas e ir fazendo as tarefas, né, porque as aulas ficam gravadas, né, guardadas. Se por acaso alguém não tiver a aula, né, ou apagou alguma coisa, aí pode estar entrando em contato comigo, que eu mando de novo no particular, tá? Para estar acompanhando, para acompanhar as apostilas até na onde nós chegamos o dia de hoje, né? Desde o começo. Então, nós começamos com as apostilas no dia 18, né? No dia 18 de maio. Então, é isso, né? Não tem outro jeito agora. É as aulas online, as apostilas, tem que ter em mãos. Então, para não prejudicar o ano letivo, não tem outro jeito, né? Até a gente ter uma outra previsão, né, de volta às aulas, que tudo fique bem, né, para que essas aulas possam voltar logo. Então, é isso. É o que nós temos, né? Não tem outra solução. Então, peço que todos acompanhem as aulas, quem puder ajudar as crianças, quem tiver alguma dúvida, né, que entre em contato com o professor, né, com a professora. Então, é isso. Então, quem não pegou as apostilas, pode estar indo lá na escola, tá? Pegar as apostilas, né? E começar a acompanhar as aulas desde o primeiro vídeo, né? E fazendo as aulas. Então, hoje nós vamos ter uma aula de português, tá? Quero que vocês peguem lá o livro de vocês de português. Daí, vocês lembram que nós pulou, né? Uma parte lá a primeira parte lá da unidade 1, né? Nós pulamos aquela primeira parte e a prof pediu para que vocês fossem vendo em casa, né? A hora que tivesse tempo, pegasse, fossem fazendo aquela parte, respondendo. Então, a professora vai dar uma repassada nela, tá? Para quem já fez, corrige, para quem não fez, né? Para fazer, para aquela parte lá não ficar para trás, né? Então, vamos dar uma repassada nela? Então, é lá na página 12. Então, tem lá uma leitura, né? Do texto, né? Então, tá lá. Primeira vez, férias de inverno.
Vamos ler aquele texto? A tia Bete esperava com uma travessa de biscoito de goiaba e uma jarra de suco de uva. Uma delícia. A tia Bete pediu para pegarem leve com o lanche, pois iriam almoçar cedo. Nhoque, estrelinhas de polenta na cantina de Dona Marlene. Patrícia abriu um sorriso. Beatriz percebeu que era uma boa pedida. A cantina era muito linda, simples, com muitas flores, um cheiro de galeto assado de dar água na boca. Depois do almoço, elas voltaram caminhando pela rua ensolarada. Estavam de barriga bem cheia. A noite encheu o céu de estrelas e uma luz sorridente iluminou o sono de Beatriz e Patrícia. Cocoricó, disse o galo, desejando um bom domingo. Tia Bete já estava arrumando o carro. O programa era passeio até Gramado. Patrícia contou que lá tinha o melhor chocolate quente que ela havia provado. Os olhos de Beatriz brilharam. Ela adorava chocolate quente. Prontas, bem agasalhadas, café tomado, e lá vamos nós. Enquanto Caxias do Sul se perdia no espelho do retrovisor, as primeiras hortênsias surgiam, fazendo Beatriz se sentir um conto de fadas. Muito lindo, né? Se sentindo num conto de fadas. Muito lindo. Na estrada, pararam para comprar pinhões, que além de muito gostoso, serviam para aquecer as mãozinhas dentro das luvas de lã. Enquanto as gurias comiam pinhões, tia Bete fez um chimarrão para aquecer. Beatriz e Patrícia não gostam de chimarrão, pois acham muito amargo. Mas mesmo assim arriscaram tomar uns goles, fazendo caretas e dando risadas. Todos para o carro, gritou tia Bete. Mas alguns minutos e estavam em Gramado. A cidade parecia de outro país. A arquitetura típica alemã, as hortênsias, casas com lindos jardins, praças floridas, lojas coloridas, um encanto. Caminhadas, compras, uma festa. Beatriz ganhou um gorro de lã muito lindo de tia Bete. Bem quentinho e muito colorido, um arraso. A manhã passou voando, já passava das 12 horas e havia um cheiro gostoso de comida no ar. Elas se foram levadas pelos narizes até o restaurante. Enquanto almoçavam, o tempo virou. Um vento forte e frio cobriu o céu de nuvens. Ao sair, parecia que estava em uma geladeira. A temperatura baixava rapidamente e todos comentavam que podiam nevar. Não deu outra. Menos de uma hora depois, começaram a cair os primeiros flocos de neve. Branquinhos, leves, lindos. Deixaram as ruas e os jardins e os carros cobertos de um branco algodão. Cidade do Sul mesmo, né? E uma cidade bonita lá, né? Então é tudo isso daqui mesmo, né? Bem bonita. Então esse é o nosso texto. Então vamos lá, a palavra é o texto. Galeto. O que é galeto? Né? Você viu lá galeto assado, você pode ficar imaginando, né? Mas o que é galeto? Frango novo com cerca de 1 mês de vida. Então galeto é um frango, né? Novo. Então, quando ele foi levado para o consumo, né, ele era um frango novo ainda, né? Então, são aqueles galetos assados. Pinhão.
Pinhão todo mundo sabe, né? Semente de pinheiro, a árvore típica da mata de araucária, muito comum na região sul do Brasil. E aqui, né, no centro-oeste, a gente consome ele mais nessa época, né? Junho, julho, né? Que são as épocas das festas juninas, né? Julinas, né? Então, nós consumimos o pinhão mais nessa época, né? Guria, forma comumente usada na região do Brasil, na região sul do Brasil, para se referir à menina, né? Muitos lá não fala aquela menina, aquela guria, né? Mas é o mesmo que menino, né? Aí tem lá na página 14, conheça a escritora, né? Daí tem aquela escritora, aquela cozinheira, né? A cozinheira apresentada de TV e escritora, né? Ela é uma cozinheira e escritora, Carla Pernambuco, né? Então, tem aquela escritora lá, se você quiser pesquisar sobre a vida dela, né? Diz que ela tem belas receitas, se você quiser pesquisar sobre ela, sobre as receitas, né? Então, aí lá na página 15, releia o texto para responder as perguntas. Converse com os colegas. Quais são os pratos preferidos? Sua família, você costuma ir a restaurante? Se sim, quais frequentam? Você já comeu alguns alimentos ou bebeu algo que é citado no texto? Se sim, o que? Você gostou? Por quê? Quantas refeições você costuma fazer por dia? O que você gosta de comer em cada uma delas? Então, isso é uma coisa assim, pessoal, que você vai responder lá, né? Se você já respondeu, como você não está na escola para interagir com os alunos, com os amigos, com os alunos, com os colegas, né? Você pode interagir lá na sua casa mesmo, né? Com base nas perguntas anteriores e na conversa que você teve com os seus colegas ou com seus familiares, escreva um pequeno parágrafo falando sobre os hábitos alimentares de sua família. Nada como melhor você ter a sua família mesmo para falar sobre isso, né? Cada família tem um hábito alimentar, né? Às vezes, assim, alguma coisa diferente, né? Um hábito alimentar diferente, né? Que a gente disse assim, os restaurantes têm a moda da casa, né? Que é o prato típico do restaurante. Então, as nossas casas também sempre tem, né? Um prato assim, né? Uma coisa que é uma coisa da família, né? Falando, então, usar um hábito alimentar da família, né? Então, você vai escrever lá, né? Pode ser um parágrafo só ali, né? Falando sobre os hábitos alimentares da sua família. Então, se você já fez, né? Ali, e a professora não vai voltar, já está corrigindo, já está falando e dando a resposta, então tem coisa que é pessoal, né? Então, isso é você que vai saber. O texto que você leu traz informações sobre alimentos e pratos da culinária. Circule os índices de acordo com a legenda a seguir. Então, lá tem a legenda, né? Um vermelho e um verde. Os alimentos que aparecem no texto, as bebidas que aparecem. Então, você vai circular de vermelho os alimentos que aparecem no texto e de verde as bebidas que aparecem no texto. Então, quais os alimentos que você vai circular em vermelho que aparece ali no texto, né? Então, lá no texto ali nós temos o biscoito, né? Que é o biscoito de goiaba lá, né? Que a tia lá esperava com biscoito de goiaba. Nhoque, fala lá no texto, galeto assado, o pinhão, né? Esses são os alimentos que tem lá no texto, que tem outros, mas esses falam no texto. Aí em verde, as bebidas, né? As bebidas que falam lá. Qual que é as bebidas que tem lá no texto? Chocolate quente, suco de uva, chimarrão, né? Esses você vai circular de verde.
Então, os alimentos, você vai só os alimentos que tem lá no texto e só as bebidas que tem lá no texto, né? Que tem vários outros, mas você vai circular ou você já circulou, né? Só que tem lá no texto. Quem são as personagens da história? Então, você volta lá no texto, né? E você vai ver lá quem que é as personagens da história. A Beatriz, a tia Beth, a Patrícia, né? A dona Marlene lá. Então, essas são as personagens da história, né? Tem a mãe da Patrícia também. Então, essa Beatriz, Patrícia, tia Beth, a mãe da Patrícia, essas são as personagens, né? Aparecem outros nomes lá, mas não são personagens, né? São um nome que apareceu ali dentro do texto, né? Então, os personagens mesmo da história é a Beatriz, a Patrícia, a tia Beth, a mãe da Patrícia também, né? Se você colocou assim, então você fez certo. Para quais cidades Beatriz viajou? Destaque os trechos que comprovem as afirmações. Então, qual cidade que ela viajou? A cidade bonita lá que ela viajou, né? Então, você tem que voltar lá no texto escrever um trecho, né? Que afirma qual cidade que foi. Então lá embaixo, lá, né, na página 12, então tá lá assim: enquanto Caxias do Sul se perdia no espelho retrovisor, as primeiras hortênsias surgiam fazendo Beatriz sentir um conto de fadas muito lindos. Então essa aqui é né, você vai usar lá, né? Para que cidades Beatriz viajou. Então, é o trecho que fala qual cidade que ela viajou, né? Que é Caxias do Sul. Mas você poderia colocar ali só Caxias do Sul. Mas você precisa pôr o trecho do texto que fala essa, né? Então, é esse, né? Agora, lá na página 17, ao 5, leia as frases e assinar a alternativa correta de acordo com o texto. Beatriz mora em Caxias do Sul? Não, né? Ela foi passear lá, mas ela não mora lá. Patrícia e Beatriz gostam de chimarrão? O que diz lá no texto? Que a gente lembra lá, elas tomaram até, mas elas não gostam. Beatriz ganhou de tia Beth um gorro de lã colorido e quentinho. Sim, né? Essa frase está lá no texto. Então, é a letra C. Você vai marcar um xizinho, né? Você marcou um xizinho lá na letra C. Beatriz ganhou de... agora é a D. O nhoque estrelinha de polenta é especialidade da cantina Dona Maricota. Não tem isso lá no texto, né? Até fala da estrelinha da polenta, mas em outra, né? Não é essa frase usada. O tempo em Gramado mudou rapidamente de muito frio para muito calor em apenas 1 hora. Foi isso que aconteceu? Não, né? Já estava um pouco friozinho, aí mudou para mais frio e começou a nevar. Então, a resposta certa é a C, né? A alternativa correta, de acordo com o texto, é a letra C. Beatriz ganhou da tia Beth um gorro de lã colorido e quentinho. Então, a resposta ali, você vai colocar um xizinho na letra C, né? Você colocou lá. Releia a seguinte frase do texto. E lá se foram levadas pelos narizes até o restaurante. Explica o significado desta frase, levadas pelo narizes. A frase indica que Beatriz e Patrícia e tia Beth foram guiadas pelo cheiro, né?
É um modo de dizer, né? Pelo nariz, mas elas foram guiadas pelo cheiro que vinha do restaurante, né? Cheiro gostoso de comida, né? Às vezes a gente passa no restaurante, né? Na frente do restaurante, sente aquele cheiro gostoso, né? Dá até vontade de entrar, né? Então elas foram guiadas pelo cheiro, né? Mas lá no texto diz que elas foram guiadas pelos narizes. O fato de as personagens terem sido levadas pelo nariz revela o quê? O cheiro da comida era ruim ou o cheiro da comida era bom? Com certeza, né? A resposta ali é o cheiro da comida era bom. Você vai fazer um xizinho nessa, né? Cheiro de comida ruim. Cheiro de comida é sempre bom, né? Então, elas foram levadas pelos narizes porque o cheiro da comida era bom. Ordene as frases a seguir na sequência dos acontecimentos do texto. Então tá lá. Tia Bete esperava Beatriz com biscoito de goiaba e suco de uva. Tá logo lá no comecinho, né? Bem no comecinho, é a primeira frase lá do texto, né? Tia Bete esperava com uma travessa de biscoito de goiaba e uma jarra de suco de uva. Então, você vai colocar o número 1 lá em ordem, lá na primeiro, tá? No primeiro quadrinho. Os primeiros flocos de neve caíram em Gramado. Isso nós vimos lá no finalzinho do texto, né? Bem lá no finalzinho, lá, ó. Não deu outra, menos de uma hora depois começaram a cair os primeiros flocos de neves. E deixaram as ruas e jardins cobertos de um branco de algodão. Então, você vai lá apanhar o número 5, tá lá no finalzinho. Então, você vai apanhar o número 5 lá no segundo quadradinho. Tia Bete, Patrícia e Beatriz almoçaram em uma cantina. Também tá logo lá no começo, né? Bem no comecinho lá do texto, né? Tia Bete pegaram um lanche e iriam almoçar cedo na cantina da Dona Marlene. Então tá logo no comecinho lá também, né? Então, você vai assinalar lá o número 2, tá? Logo no começo lá do texto, né? Durante a viagem para Gramada, elas pararam para comprar pinhões, que eram gostosos e ajudavam a aquecer as mãos. Então, tá bem lá, assim, para perto do fim do texto, né? Também essa daí tá lá no fim do texto. Então, muito lindo. Deixa eu ver aqui. Patrícia tinha. Enquanto Caxias do Sul, na estrada, pararam para comprar pinhões, que além de muito gostoso, serviam para aquecer as mãozinhas dentro das luvas de lã. Enquanto as gurias comiam pinhões, tia Bete fez um chimarrão para aquecer. Então, tá quase lá no final também, né? Então, é o número, você vai assinalar lá o número 4, você vai fazer dentro do quadradinho. Aí, lá, a última lá. Tia Bete programou um passeio a Gramado com as meninas. Então, tá logo depois, né? Logo, tá lá na primeira página ainda, né? Tia Bete já estava arrumando o carro e programa um passeio até Gramado, né? Então, é a número 3. Então, a página 18 lá, o exercício 7, então vai ficar lá 1, 5, 2, 3, 2, 4 e 3. Você vai assinar lá dentro daqueles, você vai colocar dentro daqueles quadradinhos esses números, né? Aí nós temos uma família e escola, lá na página 19. Que tal partilhar o momento da interação? Experiência muito importante. Fazer uma receita envolve muitas etapas e todos podem ser partilhados com as crianças, pois fortalecem os vínculos afetivos e reforçam diferentes aprendizados.
Escolha uma receita apresentada ao longo da história e pesquisem sobre ela. Em seguida, providenciem os ingredientes necessários, quantidades indicadas e façam a receita em família. Essa é uma ótima prática para trabalhar com as crianças. Conhecimentos novos já adquiridos, façam registro escrito por meio de fotografias de cada... Então, isso aí já foi feito, né? Esse negócio da receita aí já foi feito lá, quando a gente tinha aquelas apostilinhas ainda lá, né? Então, já foi feita essa receita, né? Então, se não precisa você fazer, daí você coloca lá quais são os pratos típicos da sua região. Quais são os pratos típicos aqui da nossa região centro-oeste? Muitos falam lá de Cuiabá, né? Que tem o tal lá da farofa de banana, aquelas comidas lá de Cuiabá, né? A nossa região, então, você sabe de alguma prof agora, não lembro de nenhum prato típico aqui da nossa região, né? A nossa região aqui, ela são pessoas de todos os lados, né? Então, cada um tem o seu gosto, né? O seu prato que gosta. Então, a gente tem que pesquisar mais sobre lá Cuiabá, né? Agora fugiu da cabeça da professora, mas tem aquele arroz lá, Ai, fugiu. A prof vai pesquisar, daqui a pouco a prof volta e dá uma dica, tá? Sobre os pratos típicos da nossa região aqui de Centro-Oeste. Ou você pode pesquisar também, né? Os pratos típicos da nossa região. Nossa região de Mato Grosso, né? Que é o Centro-Oeste, né? Aqui foi falado muito dos pratos típicos da região sul, né? Aqui na nossa região a gente não usa muito o chimarrão, né? Mas muitas pessoas que vieram lá do sul tomam chimarrão. Eu também, a professora em particular, assim, não gosta também de chimarrão, né? Aqui na região centro-oeste é usado muito o tererê, né? Muita gente toma o tererê. É uma coisa, é um típico da nossa região, né? O tererê lá no sul é o chimarrão, aqui na nossa região é o tererê. O tererê é uma bebida, né? Então é isso. Escolha a sua receita preferida e pense em uma breve história em que ela apareça. E não esqueça dos itens abaixo. Se você escolheu uma receita, talvez você não precisa fazer ela, né? Mas toda família tem a sua receita preferida. Aí você pode escrever uma história sobre ela, né? De repente, essa receita também tem uma história, né? Qual o prato que você escolheu? Aí você vai dizer qual a receita que você escolheu, que é uma receita de família, né? Quem são os personagens da história? Então, de repente, se essa receita tem uma história, quem é o personagem? É uma receita da avó? É uma receita da tia? Aí que prossegue na família. O que vai acontecer na história? Como será o fim dela? Se você tiver o começo, o meio, o fim dessa história, você vai anotar ali, né? Agora, isso vai, né? Se você quer mesmo fazer, ou se você já fez, né? Uma receita de história, uma receita de família que tem uma história, aí você vai colocar ali. Então, agora lá na página 21. Então, como a professora falou, a professora já está falando a resposta, né? Você pode só lá ir repassando e respondendo lá, né? Fala muito de comida, receita, nós já fizemos, né? Mas estamos dando só uma repassada. Então, na história que lemos, o nome Beth provavelmente é um apelido de Elizabeth. Converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Então, essa seria uma interação, né? Se nós estivéssemos na escola. Quando um apelido é legal? Às vezes o apelido não é legal, né? Às vezes sim, pode ser o
abreviação de um nome, né? Tipo Leonardo, Léo, Beatriz, Bia, Emanuele, Manu. Pode ser um apelido pode ser é até carinhoso, assim, né? Até os próprios pais colocam, né? Abreviam o nome, né? Colocam um apelido, assim, né? Existem apelidos que ofendem as pessoas, aí já muda, né? Tem apelidos que ofendem, né? Por exemplo, só porque uma pessoa é mais gordinha, você vai lá, gordinha ou gordinho, né? E começa a chamar a pessoa assim, ô gordinho, ô. Aí já é um apelido que ofendem, né? Ou também pode ser uma magrinha, né? Ah, aquela magricela, ô magricela. Então, esses tipos de apelidos já ofendem, né? O que fazer quando alguém nos coloca um apelido que não gostamos? Então, você tem que dizer, né? Você tem que fazer, entender que você não gosta daquele apelido, né? Porque se você deixar, vão chamar né? Vai virar uma, né? Todos daqui a pouco começam a chamar pelo aquele apelido, e se você não gosta, né? Você tem que dizer que você não gosta. Por que será que existem pessoas que inventam apelidos? Então, tá nesse caso, né? Quando é o nome, talvez pode ser até um jeito carinhoso, né? De chamar uma pessoa, ou para não falar o nome inteiro, né? Abreviar um nome. Mas tem muitos que já inventam apelido por maldades, né? Ah, aquela fulana, aí começa a chamar a pessoa pelo um apelido tipo maldoso, né? Então, tem pessoas que talvez pode ser uma forma carinhosa e outra já pode ser uma forma maldosa. Para discutir o uso de apelidos entre colegas. Então, isso era se nós estivéssemos na escola, né? Mas vamos supor que você está na escola. E aí estamos numa discussão lá na sala de aula sobre isso. Se você quer falar alguma coisa, você tem que levantar a mão, né? E dizer, eu quero falar, professora. Aí você fala, né? Enquanto você fala, o outro ouve, escuta, né? Você falar. E esperar a sua vez, né? Você levanta a mão. Se tem uma outra pessoa falando, aquela pessoa continua falando. Você fica lá esperando a sua vez. Na hora que a pessoa terminar, aí é a sua vez de falar, né? Para não virar aquele converseiro dentro da sala, né? Um quer falar, outro quer falar também. Então, para ser organizado, tem que ser assim, né? Ouvir o que o seu colega diz, respeitando a opinião dele, mesmo que seja diferente da sua. Então, mesmo que ninguém tenha, assim, as pessoas, umas até têm a mesma opinião que as outras, mas umas não têm, né? Então, você deve respeitar a opinião dela, né? Porque nela, né? Cada um tem a sua opinião, não é a sua opinião que vai mudar a dela, né? Não vai, a sua opinião não vai mudar a opinião dela. Então, e assim por diante, né? Dizer o que você pensa, explicando por quais motivos defende tal opinião. Você vai explicar, né? A minha opinião é essa, porque isso, por causa disso, né? Você vai explicar por quais motivos você defende essa opinião. Mas a pessoa também não é obrigada, né? Então, você vai explicar por que você defende essa opinião. E a pessoa também deve ter a explicação porque ela defende a dela, né? Não ter vergonha de dizer o que pensa, né? Às vezes a gente está ali, né? Interagindo ali, às vezes você está ali com dúvida, pensando uma coisa, mas você tem vergonha de dizer. Não, você vai expor o que você está pensando, né? É bom você expor sempre o que você pensa, né? Para finalizar, então, escreva em uma folha à parte uma lista de boas regras de convivência. Então, se nós estivéssemos na escola, né, pra gente fazer isso, mas se você quer fazer, pegar uma folha lá, né, escrever, né, uma lista de boas regras de convivência. Então, você costuma chamar seus amigos por apelidos?
Você chama seus amigos por apelidos? Vamos supor que ele já tem um apelido, tipo, como um nome, né? Você chama ele pela abreviação do nome dele, você, né, fala só. De repente, você chama assim, né? Agora, você chama um amigo, você põe um apelido nele ali, por exemplo, fala, ô, gordinho, vem aqui, né? Isso você, né? Isso já é... Você tem algum apelido? Você tem, né? Muita gente tem apelido, né? Pode ser com o nome mesmo, né? O João, de repente, é chamado de Joãozinho, né? Converse com seus colegas sobre os apelidos que costumam circular na escola e seus espaços de convivência. Vocês lembram, né? Quais os apelidos que costumavam circular lá pela escola, né? Por que é importante entender se um apelido agrada ou não a quem recebeu? Você tem que saber, né? Se aquele apelido agrada a pessoa, de repente, a pessoa não agrada, né? De repente ela se sente ofendido cada vez que chama ela por aquele apelido, né? E cada vez que ela é chamada por aquele apelido, ela se entristece. O que devemos evitar? O que devemos evitar ao dar um apelido a alguém? É isso, né? Que não seja um apelido maldoso, né? Então é isso. A primeira parte lá, né? Já tá explicado, dado a resposta e corrigido, tá? Aquela primeira parte que nós pulamos. Aí, hoje nós vamos ter só português. Daqui a pouco a prof volta com a correção, vamos continuar corrigindo o nosso português lá, tá? Lá da frente, daqui a pouco a prof volta corrigindo, tá bom?